Pois bem, meus amigos, finalmente o sonho dourado dos nossos magnânimos e ilustríssimos se tornou realidade. A Procuradoria-Geral da República, mais especificamente seu Paulo Gonet, ofereceu denúncia ao STF indiciando aí Bolsonaro, mas não só Bolsonaro, teve militar também. Pois é, generais. E o nosso querido amigo da careca mais sexy do Brasil, o seu Xande, poderia estar dando saltitos de felicidade, não fosse por um detalhe. Ele está oficialmente sendo processado em terras de Tio Sam e olha, não é por pouca coisa. É por isso que no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes, tanto do indiciamento do Bolsonaro quanto deste processo de Xande e trarei mais uma contextualização que só fará sentido para aqueles que estiverem usando chapéu de alumínio. Então já coloca o teu chapéu de alumínio e se você gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, então vamos aqui à notícia que provocou bumbuns frenéticos na redação da Globo News. Olha o que tinha de jornalista que não conseguia esconder a sua felicidade com este acontecimento aqui. Não está escrito. A Globo estava em festa. PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano de matar Lula, mas não comprova. Olha, quem está dizendo isso é a Folha de São Paulo. Gonet escreveu que o ex-presidente recebeu e anuiu com um documento que fala em acabar com a vida do petista de Moraes e de Alckmin. Só um detalhe aqui, nem a Folha de São Paulo engoliu e a diferença, né, que mesmo assim eles relutam, porque se fosse algo relacionado com Bolsonaro, ficaria algo assim, ó, sem provas, Bolsonaro acusa fulano de não sei quem. Então, se realmente fosse um jornal imparcial, ele faria aqui, sem provas, PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano de acabar com a vida do Lula. E aqui, olha só que interessante os detalhes. Diz o Gonet, a ciência do plano pelo presidente e sua anuência a ele são evidenciadas por diálogos posteriores comprobatórios de que Jair Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de execução da sua íntegra. A gente tem algum documento, print, áudio do Bolsonaro falando sobre o plano? Não. Alguém disse que o Bolsonaro disse que nesse telefone sem fio, olha só. O procurador-geral relata, então, a mensagem enviada por Fernandes a Cid. Então, é um diálogo entre Fernandes e o Cid. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição e que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Mas, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades, então aqui a gente tem que presumir que eles estão falando sobre o plano de dar cabo na vida dessas pessoas e é uma prova de que o Bolsonaro não teria participado do 8 de janeiro, na minha humilde opinião de leiga, porque tá falando aqui que só podia agir até o dia 31 de dezembro. E o 8 de janeiro foi depois do dia 31 de dezembro, pela lógica, né? Então aí o Gonet avança e diz que sim, o Bolsonaro sabia desse tal plano do punhal verde e amarelo. Essa notícia aqui também deu o que falar ontem, que saiu no Diário do Poder, na coluna do Cláudio Humberto, em que ele fala que 207 condicionantes enfraquecem relatório de inquérito do golpe. Então, nesse relatório do inquérito, 207 vezes aparecem palavras como possível, suposto, hipotética, tá tudo no campo ali de uma suposição para tentar incriminar o Bolsonaro por algo que sequer aconteceu. O que aconteceu foi bandalheira, vandalismo, quebraram prédios públicos. Agora esse negócio de ameaçar a democracia, oh meu Deus,
tá bem longe das imagens que a gente viu. E o STF se manifestou, claro, ele está dando aí suas entrevistas por baixo dos panos e saiu essa matéria aqui na Folha que eu acho interessantíssima. STF prevê julgar Bolsonaro neste ano para evitar o calendário eleitoral de 2026. Esse presidente será julgado pela primeira turma do Supremo. Advogados apostam que o processo será mais demorado do que o previsto. Então, o STF está agindo em função do calendário eleitoral. Ele não quer interferir na eleição de 2026, por isso que ele quer tirar da disputa, antes de qualquer coisa, o principal candidato, principal nome da corrida presidencial em 2026. Para salvar a democracia, o STF tem que julgar ainda este ano. Maravilhosa essa corte, é maravilhosa. Outra matéria interessante da Veja. A frase de Jair Bolsonaro que deu à PGR a certeza do golpe. O golpe! O que o Bolsonaro disse? Essa pessoa ilícita. Agora vocês vão cair de bunda. Denúncia enviada ao STF diz que o ex-presidente e aliados estudavam tomar o poder à força desde 2021. Interessante que esse negócio desses inquéritos de fake news está desde 2019. Então, eles estavam prevendo o futuro, que em 2021 o Bolsonaro ia querer dar um golpe nele mesmo, porque em 2021 era o Bolsonaro que estava no poder. Mas qual foi a frase? Abre aspas. Só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Essa frase foi proferida naquela famosa manifestação de 7 de setembro de 2021. Então, segundo a PGR, essa frase dita num caminhão, num palanque em 2021 comprova que o Bolsonaro queria acabar com a vida de todo mundo e fazer e acontecer. Só que isso está repercutindo em nível mundial. Gazeta do Povo, como sempre maravilhosa, trazendo aqui a matéria. A imprensa internacional repercute denúncia de PGR contra Bolsonaro. E aí aqui traz vários veículos, o New York Times, o Wall Street Journal, que eu quero destacar aqui para vocês, porque diz o seguinte, que eles repercutiram a ação da PGR contra o ex-presidente do Brasil, considerando o Bolsonaro um dos aliados mais próximos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na América Latina. Ainda o jornal apontou que a denúncia do procurador-geral Paulo Gonet tem como alvo Bolsonaro e outros 33 aliados da direita, pelo que a polícia disse ser um complô para impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assumir o cargo em 2023, incluindo planos para acabar com a vida do sapo cachaceiro. Eles não chamam de sapo cachaceiro, mas eu chamo porque eu gosto desse apelido. O jornal americano lembrou detalhes de uma entrevista do ex-presidente em novembro do ano passado, e eu também lembrei disso. Esses dias aí tava passando umas entrevistas antigas do Bolsonaro e eu me lembrei disso. Nessa entrevista que ele deu para o Wall Street Journal, ele disse que estava contando com o apoio do governo Trump para poder concorrer à próxima eleição presidencial de 2026 e retomar ao poder. Logo que o Trump assume, eu postei um vídeo aqui no canal, procurem, falando sobre quanta interferência o Biden protagonizou durante o ano ali de 2022. A gente recebeu umas visitas muito esquisitas, muito suspeitas, em especial as nossas Forças Armadas, então dá para entender perfeitamente o que o Bolsonaro está falando, tendo em vista aquele contexto lá, que não irei me aprofundar aqui hoje. A Revista Oeste também traz essa matéria aqui que é interessante, sobre os que não foram denunciados, e aí tem o nome do Valdemar e do padre José Eduardo e mais alguns militares. O Gonet diz que não encontrou nenhuma ligação desses personagens com o tal, quem sabe, suposto tentativa de golpe. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o padre José Eduardo, porque ele sofreu uma ação de busca e apreensão. Ele é um padre. O celular dele tem que ser mantido em sigilo, porque ali tem, inclusive, detalhes de coisas de confissão, que são extremamente sigilosas. Mas a nossa Gestapo pôde ler tudo que estava no celular do padre, para no fim chegar à conclusão de que realmente ele não tinha nada a ver com isso.
O que resume essa história aí do indiciamento do Bolsonaro ao STF, como vai ser o julgamento, se ele vai ser imparcial, se ele vai se basear pela lei, pelo Estado de Direito, ou se vai ser um julgamento político, tendencioso, lacrador, resume muito bem esse vídeo aqui que o Silvio Navarro fez questão de postar. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Detalhe que ele estava fazendo isso em um evento de estudantil de extrema esquerda. Então, um ministro do Supremo sobe ao palanque em um evento de extrema esquerda, arregaça as mangas, só faltou afrouxar um pouco a gravata e faz esse discurso que dá o tom de como vai ser o julgamento. Alguém pode acreditar em imparcialidade de um juiz que diz isso? Fica bem difícil. E as casualidades do destino. Casualmente, essa denúncia sai. Primeira coisa, no dia em que ia ter um jantar com o PGR, ministros do STF, o presidente, que foi cancelado. O jantar foi cancelado porque eles acharam que ia pegar meio mal fazer o jantar no mesmo dia da denúncia. Eles se sentiram um pouco constrangidos. Mas casualmente também, nesse mesmo dia da denúncia da PGR, saem pesquisas mostrando que cada vez mais a popularidade do Lula está derretendo. Essa daqui parece repetida, mas é nova. Agora o índice de rejeição, segundo a Paraná Pesquisas, é o levantamento feito pela Paraná Pesquisas, chega em 55%. É o pior dos 3 mandatos do Lula. Ontem, eu comentei no vídeo e trouxe para vocês essa matéria aqui da Veja, que a Paraná Pesquisas disse que o Lula perderia a eleição para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. E mais um detalhe que convém acrescentar aqui, não é só para o Bolsonaro que o Lula perde, para Michele Bolsonaro também, que se colocou melhor do que o Tarcísio, saiu melhor do que o Tarcísio nas pesquisas de opinião, de intenção de voto para 2026, e Michele Bolsonaro venceria Lula em um segundo turno. No primeiro turno, ela é o nome que se saiu melhor. E aqui tá, ó, simulação eleitoral para presidente, Michele Bolsonaro com 42,9% da intenção, sem nunca ter feito campanha, porque a Michele também tem menos rejeição que o Bolsonaro, né? Isso são coisas que a gente tem que avaliar. E o Lula, ainda faltando aí mais uns 2 anos do povo sem poder comprar café, sem poder comprar ovo, ele tá conseguindo ainda 40%, mas ele perde até para Michele Bolsonaro. Ia ser muito divertido. Enfim, casualidades, né? Neste momento que o Lula está derretendo, eles oferecem a denúncia. E o Xande? O Xande deveria estar muito feliz, mas, meus amigos, agora, fresquinha, saiu essa notícia aqui. Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e plataforma do Rumble. Pedido afirma que ordem sigilosa emitida pelo ministro contra Alan dos Santos viola a soberania americana. E aqui o buraco é mais embaixo. Vocês lembram que o Rumble, ele saiu do Brasil quando vieram as ordens secretas do Xande para derrubar o perfil do Monark e o perfil do Alan dos Santos. Então, para não censurar esses perfis, a empresa saiu do Brasil. Passou um tempo, eleição, Trump assumiu. Acho que foi semana passada ou retrasada, a gente teve a notícia de que o Rumble voltou ao Brasil. Doneida voltou ao Brasil. Lembro que eu assisti, eu acho que foi algum dos recortes da live do Paulo Figueiredo, que ele falando que a volta do Rumble ao Brasil tinha um significado. Agora a gente vai começar a encaixar as pecinhas aqui. O que acontece? Eles contam aqui toda a história de como que o Rumble saiu do Brasil, a censura do X e tudo mais. Aqui é a parte que eu queria chegar. Com a nova administração do Trump prometendo proteger a liberdade de expressão das empresas americanas contra censura imposta por governos estrangeiros, e com Moraes recentemente revogando a ordem que bloqueava a conta do podcaster Monark, que a gente também já comentou no Rumble, mas não só no Rumble e todas as redes sociais,
a plataforma retomou o serviço ao Brasil no início deste mês. E o que aconteceu imediatamente, quase imediatamente? O ministro enviou novas determinações aos advogados do Rumble no Brasil, instruindo-os a continuar representando a empresa para que pudessem receber as suas ordens. O magnânimo ficou nervoso. A nova medida de Moraes, que está no centro do processo, exige que o Rumble encerre permanentemente a conta de Alan dos Santos e impeça a criação de novos perfis. Censura prévia, né? Ele não pode falar, ele está sendo censurado previamente, o que era proibido na nossa Constituição. Agora já não sei mais. Então, diferentemente das ordens anteriores, essa determinação não se limita a bloquear o conteúdo de Alan dos Santos no Brasil, mas exige sua remoção total da plataforma, impedindo ele de utilizar e monetizar o Rumble em qualquer lugar do mundo. O Xande tem jurisdição em nível mundial. Ele quer apagar o Alan dos Santos no mundo inteiro. O cara não pode trabalhar com jornalismo, o cara não pode falar a sua opinião na rede social no mundo inteiro, não só no Brasil. Só que aí o buraco é mais embaixo, né? Aí eles continuam aqui explicando, mas eu vou resumir para vocês, porque o Rumble não pode cumprir esta ordem, porque como é que ele vai censurar o Alan dos Santos nos Estados Unidos com uma ordem de um juiz brasileiro? E agora o Xande está em uma encruzilhada, porque se ele derruba o Rumble para ele não funcionar aqui no Brasil, a rede social do Trump, a Truth Social, usa os servidores do Rumble. Então, o Xande fazendo isso vai derrubar a rede social do presidente dos Estados Unidos. Será que isso pode dar algum problema? Não sei. Agora vamos às mensagens enigmáticas de Paulo Figueiredo. Aliás, já fica aí, @pfigueiredo08, que é o novo perfil dele, por enquanto, pelo menos, aqui na plataforma X. Ele também tem o perfil no Truth Social. Eu também abri o meu perfil, não estou usando ainda, mas abri o meu perfil lá. Bom, ele postou, falou da matéria do Bannon, que eu comentei no vídeo de ontem, volta lá e assiste, da reunião dos senadores Steve Daines e Geraldo Alckmin. Ele diz o seguinte: eu disse a vocês que a visita do senador ao Chuchu não havia sido mero acaso. Não sei como essa história foi parar na imprensa e fico até surpreendido, mas o fato é que agora é público e muitas coisas boas ainda virão aqui de fora. Depois ele posta o seguinte: não tem como descrever o tamanho da importância de vocês baixarem o aplicativo e fazerem conta no Truth Social, a rede social do Donald Trump. Em breve vocês entenderão o motivo. Eu na minha cabecinha aqui com o meu chapéu de alumínio, eu penso assim, que quanto mais brasileiros forem derrubados ali, maior vai ser o tamanho do estrago que vai acontecer. Então, por via das dúvidas, a minha conta já tá lá. Depois ele fala que acaba de saber pelo noticiário que foi denunciado pela PGR e que está honrado em estar ao lado de patriotas nesse documento histórico que reflete a ditadura na qual vivemos. Vamos vencer e todos os agentes públicos que se utilizam de suas posições para perseguir opositores políticos serão responsabilizados sem misericórdia no momento oportuno. E para fechar, ele fala aqui de Donald Trump, que está demitindo a galera lá no Departamento de Justiça que foi politizado, né? Os coleguinhas ali, as contrapartes do seu Paulo Guanet, todos sendo demitidos, e ele diz que em breve a limpeza acontecerá aqui no Brasil. Eu não sei como é que funciona lá, mas aqui fica meio complicado de demitir a burocracia brasileira, porque tem ali uma carreira estável, né? Então, isso também teria que ser revisto. A maneira, o regime dos servidores públicos não deveria ser da maneira como é. Eles acabam fazendo, acontecendo, aprontando e não podem ser demitidos. É meio complicado, mas essa limpeza precisa ser feita. E para fechar a derradeira aqui do vídeo, essa matéria aqui chamou muita atenção ontem, porque os ovos estão caríssimos. Se fosse o Bolsonaro presidente, a culpa seria do Bolsonaro. Mas como o Bolsonaro não é o presidente, é o Lula, a Globo se presta a fazer esse papel aqui, escrever essa matéria. Calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço dos ovos. Entenda, a culpa é do calor e do estresse das galinhas. 18 de fevereiro de 2025. Vocês verem como essa mídia é canalha,
é nojenta, é mentirosa e ela mesma se enterra, eu vou pegar uma outra matéria aqui do mesmíssimo jornal O Globo, só que de 2023. Calor recorde, galinha estressada e preço mais baixo. Veja porque é a hora certa de comer ovo. Aí que eles falam que a temperatura alta dificulta a armazenagem e obriga os produtores a darem desconto. Então, em 2023, o calor fazia o preço do ovo baixar. Em 2025, faz o ovo aumentar. E a gente não pode nem dizer que são uns canalhas, uns propagandistas do regime de esquerda disfarçado de jornalistas, militantes de redação, que isso é considerado ataque. A gente tem que aguentar essa palhaçada aqui, dar risada e ficar quieto. É por isso que eles odeiam tanto a internet. Bom, essas são as novidades de hoje. Agora conta pra mim, especialmente, a expectativa. Será que o Xande vai derrubar a rede social do Trump? Vai comprar essa briga? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!